I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje a gente vai tentar resolver alguns exercícios sobre áreas de figuras planas, ok? Com relação ao vídeo da aula passada, a gente viu as áreas das principais figuras planas. E agora a gente vai tentar aplicar um pouco desses conhecimentos que já foram vistos na nossa aula na forma de exercícios agora, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício ele diz o seguinte: aumentando os lados de um quadrado em 10%, a sua área aumentará em, ou seja, ele quer saber em quantos por cento esta área aumentará, tá? Então vamos tentar desenhar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um primeiro quadrado, tá? De lado quanto? Não sei, eu vou colocar um lado L qualquer, tá? E aqui eu vou ter um segundo quadrado, ó. Esse segundo ao quadrado, ele é 10% maior do que L, tá? Ou seja, se aqui é um L, este novo lado vai ser 1,1 L. Esse 0,1 significa 10% maior do que este lado L, tá? E aí vamos lá, ó. Vou chamar isso aqui de figura quadrado 1, quadrado 2, tá? Então, quanto seria a área 1? A área 1, ela é lado vezes lado, L ao quadrado, ok? A gente já viu como calcula a área de um quadrado. Esta área 2 tá um pouco torto aqui, mas suponho que seja um quadrado, ok? A área do quadrado 2, ela vai ser dada por o lado do quadrado ao quadrado, né? Quanto é o lado desse quadrado? 1,1 L, tudo isso daqui ao quadrado. 1,1 L equivale a quanto? 1,21, ou seja, 1,1 ao quadrado, 1,21. É só fazer 1,1 vezes 1,1. Vai dar 1,21 L ao quadrado, tá? Isso significa que qual a diferença do quadrado 2, né, que foi o quadrado aumentado, para o quadrado 1? A diferença ela vai estar em 0,21 L ao quadrado, né? 0,21 L ao quadrado. Isso é a diferença das áreas. 0,21, tá? Em porcentagem, né? Então basta fazer o quê? Multiplico por 100 e coloco o símbolo de porcentagem, né? Isso daqui, ó, 0,21 vezes 100, 21. Ou seja, ela aumentou, ó, em 21%. Ok? Então tá aqui, ó, 21% é a área aumentada. Essa segunda questão que eu trouxe aqui para vocês, ela vai dizer o seguinte, ó. Na figura, o quadrado A tem área 25 centímetros quadrados, tá? Então vamos analisar pouco a pouco. Ele está dizendo que o A é um quadrado e tem 25 centímetros quadrados. Se é um quadrado que tem área de 25 centímetros quadrados, né? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui. A figura A, ela tem, tá? Vou colocar assim. Ela tem área igual a 25 centímetros quadrados. Isso significa que o lado vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 25. 5 centímetros. Porque 5 ao quadrado vai dar 25, tá? Então, este lado aqui, ó, tudo isso daqui, ó, é 5, 5, 5 e 5, tá? E os retângulos, tá dizendo que B e C são retângulos. E a área é 10, tá? Então, B e C. B e C tem área igual a 10 centímetros quadrados, né? Isso significa, ó, que a área ela sempre é dada por base vezes a altura, né? Eu já sei quanto é aqui, ó,
a altura ou base, né, tanto faz, um dos lados vale 5, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, essa base aqui vale 5, né? Então qual é a altura? Tal que 5 vezes a altura tem que dar 10, né? Então a altura aqui, ó, é 2, tá? Ou a base é 2, ok? Então, ó, 5 e aqui 2, porque 2 vezes 5 vai dar os 10 metros quadrados, 10 centímetros quadrados. Se aqui é 5, aqui vai ser 2. 5 vezes 2, 10 aqui também, tá? Então, 5, 2 e aqui 2, 5. Então, já temos todas essas medidas aí, né? Agora, basta, ó, calcular a área do que a gente quer, a área do triângulo, né? E aí agora ficou fácil, porque a área do triângulo ela vai ser dada por quem? Base vezes a altura dividido por 2. Quanto é a base desse triângulo? 2. Vezes, quanto é a altura deste triângulo? 2. Dividido por 2. Isso implica que a área do triângulo ela vai ser 2 centímetros quadrados. Então, outra questãozinha que tem aí na nossa lista, ela diz o seguinte: a base de um retângulo é o dobro da sua altura, tá? Eu vou desenhar aqui assim, ó, um retângulo, tá? E ele me dá a seguinte informação: ele não diz quem é a base, então eu vou dizer que a base ela vai ser, ou a altura, eu vou chamar aqui, ó, de x, tá? Eu não sei quem é a altura, e a base ela vai ser o dobro da altura. Se a altura é x, a base vai ser o dobro, ou seja, 2x, tá? Então, ó, a base 2x é o dobro de x, ok? Determine suas dimensões em centímetros, sendo 72 centímetros quadrados a sua área, tá? Então, esta área total aqui, ó, 72 centímetros quadrados. Ok? Então aí, ó, questão até um pouco simples, porém a gente tem que conseguir pensar aí direitinho, tá? Ele dá a área, a altura x, a base é o dobro da altura, ok? Então quem seria a área de um retângulo, tá? A área de um retângulo a gente já viu que é base, tá? Base vezes a altura, ok? Quem é a base? 2x. Quem é a altura? X. Ou seja, isso daqui é a área. Porém, a área ela foi dita. Quanto é que vale a área? 72 centímetros quadrados. Tá certo? Tá? A unidade a gente deixa para ver depois. Ou seja, temos esta relação aqui, tá? 2 vezes x, x ao quadrado, tudo isso igual a 72. Esse 2 aqui, ó, que está multiplicando, ele pode ir dividindo, né? Ó, eu vou dividir tudo por 2, então vai ficar, ó, x ao quadrado, 72 dividido por 2. O x que estava multiplicando, a gente passa para o outro lado ele dividindo, né? 72 dividido por 2 dá 36. Então temos que x ao quadrado é igual a 36, né? Agora a gente vai extrair a raiz quadrada disso daí, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 36. Ou seja, o valor de x será mais ou menos 6. Agora vai estar aqui a pergunta para vocês, tá? Aqui matematicamente vai dar mais ou menos 6. Então, temos dois valores para x, mais 6 e menos 6. Não podemos usar o menos 6, por quê? Porque a gente está falando de dimensão, né? De comprimento, área, e todas essas coisas elas são positivas, tá? Então, esse menos 6 aqui, ó, não convém, tá? Se não convém, então x é igual a 6 centímetros,
ok? Pois menos 6 não nos convém, tá? Em outros exercícios a gente pode usar o menos 6, mas como a gente está falando de altura aqui, de comprimento, negativo não existe, tá? E agora aqui a gente achou o valor de x. Quem é x? X é a altura, tá? Então isso aqui é a altura. A altura do retângulo. Vamos agora para a base, tá? Então quem seria a base do retângulo? A base do retângulo a gente já viu que ela vai ser 2 vezes a altura, né? 2 vezes x. 2 vezes 6, 12 centímetros, tá certo? Então aí, ó, achamos quem seria a altura e a base, tá? Com a seguinte relação: a base é o dobro da altura. Então vamos para mais uma questão da nossa lista, tá? Ele diz o seguinte, ó: um terreno tem a forma de um trapézio retângulo. Então tá aqui, ó, conforme essa figura. Se ele tem um trapézio retângulo, tá? Então isso significa que esses dois ângulos aqui, ó, tá? Então ele vai ter dois ângulos de 90 graus, ok? Trapézio retângulo. As seguintes dimensões, então essa também tem as seguintes dimensões. O tamanho de AB é 25, tá aqui, eu já escrevi aqui. BC 24 e CD 15. E aí, ó, ele pergunta, ele diz, né? Se cada metro quadrado desse terreno vale R$50, qual o valor deste terreno? Qual o valor total deste terreno, tá? A primeira coisa que temos que descobrir é qual a área deste terreno, tá? E vamos lá calcular, ó. Aqui já tá bem simples, né? Porque aqui tem um ângulo de 90 graus, então isso aqui vai ser, esse 24 aqui vai ser a altura, né? E sabemos que a área de um trapézio, vou colocar assim, ó, TR trapézio, ela vai ser dada por quê? Por base maior, que a gente está representando por B maiúsculo, base menor, vezes a altura, tudo isso daqui dividido por 2, né? Quem seria a base maior? Tá aqui, ó, 25. 25 foi a base maior, mais a base menor, 15, vezes a altura. Quem é a altura? Aqui, ó, a altura 24. 24, tudo isso daí dividido por 2, ok? Então, a área do trapézio, tá? Ela vai ser 25 mais 15, vai dar 40. 40 vezes 24, tudo isso dividido por 2. E aí eu posso fazer esse resultado aí de várias formas. Então, 40 dividido por 2, 20. 20 vezes 24, 480. Então, a área do trapézio vai ser 480, tá? 480. E qual a unidade? Como aqui está metro, né? A soma da base maior com a base menor vai dar metro, vezes a altura, que também é em metro, metro vezes metro, metro ao quadrado, ok? E aí agora vamos para a segunda parte da questão, né? Primeira coisa que teríamos era encontrar o tamanho do terreno, e já achamos 480 metros quadrados. E cada metro vale quanto? Agora vamos atrás do preço, tá? Qual é o preço do terreno? É o tamanho do terreno vezes o valor que vale cada metro quadrado, que é R$50, tá? Então o preço total do terreno, eu vou colocar aqui preço total, ele vai ser a área do terreno, né? A área do terreno do trapézio, vezes o valor dele, né? O valor do metro quadrado, tá? Porque tá tudo em metro quadrado e aí vai dar tudo certinho, né? A área do trapézio a gente já tem ali, ó, 480 vezes o valor do metro quadrado. Quanto é o valor do metro quadrado? R$50. Ou seja, o preço total ele vai ser, tá, em reais, né? 480 vezes 50, tá? Vai dar um valor de, ó,
24 mil, tá? Só fazer as continhas aí, você vai encontrar o valor de 24 mil, tá? O preço total deste terreno.